Boa tarde, povo. A paz do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Eu já agradeço a Deus por você estar aí. Eu já agradeço a Deus por todos que esteve comigo esses 7 dias. Aliás, todos os outros dias, né? Que nós estamos aqui orando todos os dias, trazendo uma palavra. Eu sei que Deus é conosco. Eu sei que Ele vai continuar com cada um de nós. Sei que Deus... Ele vai cingir nossos lombos com a verdade e vai nos vestir com a couraça da justiça. Deus é Pai, é soberano e é tremendo e é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Então, esse poder do Espírito Santo que opera nas nossas vidas vai fazer com que sejamos mais que vencedor. A palavra de Deus diz que, pois ele ordenará o seu anjo que proteja onde quer que você vá. Os anjos são ministradores de bênção para o povo de Deus. E para não tropeçarmos, ele nos sustenta. Salmo, se eu não me engano, é Salmo 34. Glória a Deus, aleluia. Diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal, né? É Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Então veja bem que o anjo do Senhor é guardião. O Salmo 91 diz que ele dará ordem aos seus anjos para que nós não tropeçamos em nenhuma pedra. O anjo do Senhor são ministradores de bênção para o povo de Deus e para que não tropeçarmos, ele nos sustenta. Não devemos adorá-los, pois adoração é somente a Deus. Nós vamos pisar leões, aspas e calcará os pés do filho do leão e a serpente. O crente em nome de Jesus Cristo vence as forças que lhe oprime. Nós podemos vencer as forças que nos oprimem, porque o Senhor nos deu capacidade, autoridade para a gente vencer o mal. Hoje eu estava falando com Deus, Senhor, como é difícil as pessoas gostarem de orar. Quantas pessoas estão inscritas no canal, mas poucas pessoas entram. Porque as pessoas não gostam acham que é besteira. Acham que uma oração é uma besteira, é uma perca de tempo. Perca de tempo é você ficar em frente a uma televisão, você ficar em frente a uma televisão assistindo telejornal que só te está trazendo notícia ruim, você assistir uma novela que você tá abrindo as portas que só tá entrando coisa ruim dentro da sua casa, o inimigo tá entrando. Quando você vai para sua cama, você briga com a sua esposa, você briga com seu esposo, você briga com seu filho briga com você, quer bater em você. Existem muitas mães que estão se descabelando porque filho de 10, de 13, de 15 anos estão enfrentando as mães porque elas estão sem controle da situação. Porque existe um tal de um jogo, de um free fly aí, que está deixando o nego aí louco. Estão ficando sem dormir a noite toda jogando. Quando é no outro dia, estão loucos, desesperados, subindo nas paredes, agredindo o pai, agredindo a mãe. Por quê? Porque as portas do inferno foi abertas dentro da sua casa e você dormiu e negligenciou e você não percebeu quem estava dominando a vida do seu filho. Viu? Quando eu convido alguém para orar, quando eu convoco alguém para orar, é para Deus livrar sua casa dos açoites, dos perigos, das ameaças que o inimigo está açoitando 24 horas sem dó, sem piedade. Lares estão sendo agredidos espiritualmente e as pessoas já não estão mais percebendo. Agora as pessoas já não vão mais à igreja porque as igrejas fechou, mas o céu está fechado não, gente. O céu está aberto. As portas do reino de Deus não está fechada, está aberto para você orar de manhã, de tarde e de noite. Quando eu digo a você para você orar, porque tem batalha na nossa vida que a gente só vence com oração e com jejum. Se você não orar, você não tem vitória. Eu orei. Vai fazer um ano, que eu orei por uma pessoa e eu vou te dizer uma coisa, a oração fez ação, mudou tudo, entendeu? Antes de ontem eu fiquei sabendo o que Deus fez, eu não vou dizer o que, mas eu vou dizer para você que Deus fez. Deus disse, Daniel disse, que Deus muda rei de lugar.
Deus muda rei, Deus muda de lugar, tira de um lugar e põe no outro, porque é através da oração que Deus move. Deus revela o oculto, Deus revela o profundo, Deus ama você e Deus chama e se preocupa com a sua vida. Muitas vezes você não tem tempo para ir à igreja sábado, não tem igreja segunda, não tem tempo, na quarta, na sexta você não tem tempo. No domingo piorou, porque você tem um convite com seu amigo, você marcou com seu amigo na porta do boteco, você marcou com a colega na porta da saída do seu trabalho para ir tomar um copinho, para ir tomar para ir ver coisas e falar de coisas que não edificam. Mas eu quero chamar a sua atenção. O mundo jaz no maligno, o mundo, o inimigo não tem dó. Ele destrói, ele rouba os sonhos, os projetos das pessoas. E agora, se você orar, se você buscar, Gideão estava fazendo o quê? Gideão estava trabalhando, malhando trigo, ia guardar o que ele conseguiu colher, esconder para que os medianitas não roubassem dele. Quando ele foi abordado pelo anjo do Senhor e disse: Gideão, você foi escolhido para livrar este povo das mãos dos medianitas. Ah, é, Senhor? Então, se o Senhor é comigo, por que o Senhor deixou esses medianitas nos atacarem? Porque as pessoas estavam adorando o Deus de cera, o povo tinha deixado de adorar o Senhor para adorar deuses de madeira. Então Deus estava permitindo os medianitas durante 7 anos ser punido por uma desobediência. Talvez você esteja sendo punido porque você está sendo rebelde, você está sendo desobediente, você não quer aceitar a palavra do Senhor. Mas nessa tarde eu quero dizer que você queira ou que você não queira, Deus não depende de você. Nós é que dependemos de Deus. Você é que depende de Deus. Deus não precisa de mim, porque existem muitas pessoas por aí até melhor do que eu, falando melhor do que eu, falando até várias línguas. Entendeu? Se eu não quiser falar, ele usa quem ele quer, ele usa até uma jumenta, se ele quiser. Agora, eu tenho consciência que eu preciso dele. Eu sou pó, sou cinza, e eu quero que Deus me levante da cinza e me faça mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, deixa eu te falar. Quando o Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram ao posto avançado do acampamento, pouco depois da meia-noite, assim que foram trocar as sentinelas, assim que os inimigos trocaram as sentinelas, então tocaram as suas trombetas, quebraram o jarro que tinha na mão. E 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram o jarro, empunhando as tochas com a mão esquerda e a trombeta com a direita, gritando: a espada do Senhor e a espada de Gideão. Preste atenção, como é que esses homens iam puxar uma espada contra os medianitas se em uma mão ele tinha uma tocha, se na outra mão eles tinham o vaso? Eles não estavam ocupados? As 2 mãos não estavam ocupadas? Como é que eles iam puxar a espada para lutar contra os medianitas? Você está vendo aqui as estratégias de Deus? Deus mandou eles colocar um vaso na mão. Aqui está dizendo, glória a Deus, aqui na mão esquerda a trombeta, com a direita gritaram a espada de Gideão. Eles tinham na mão uma espada, na outra mão tinha o vaso com a tocha dentro. Então Deus não precisa de mim, não precisa de você, não precisa do seu diploma, não precisa do seu anel de doutorado, não precisa da sua capacidade, da sua ciência, da sua sabedoria. Deus, ele só quer que você se disponha para ele fazer, para ele falar e para ele te usar como ele quiser. Ok? Porque o barro é dele, nós somos barro, ele é oleiro, ele quebra, ele faz de novo. Então, quando eles quebraram o vaso, preste atenção, hoje você vai acender sua tocha e você vai quebrar esse vaso. Quando você quebrar, você vai estar quebrando toda a armadilha, toda a tranqueira, toda investida do adversário, toda a armadilha do inimigo será despedaçado, destruído pelo poder que há no nome de Jesus. Cada homem mantinha sua posição e em torno do acampamento, e todos os medianitas fugiam correndo e gritando. Quando os 300 trombetas soaram, o Senhor fez que todo o acampamento, os homens se voltassem um contra o outro, e a sua espada, mas muitos fugiram. Quando eles tocaram a trombeta, eles entrou um espírito de confusão ali no acampamento dos medianitas, dos amalequitas e dos outros, e eles se mataram a si próprios e os outros fugiram. Então quero dizer uma coisa para você: Deus é ou não é? Deus existe ou não existe? Deus é poderoso ou não é? E eu costumo acreditar.
na, 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 na intervenção divina de Deus. Eu não confio na intervenção do homem, eu não confio no que o homem vai fazer. Uma certa vez, irmão, isso já tem uns anos já, mas eu recebi uma convocação da justiça que a Terracap queria tomar um imóvel que eu tenho por causa de uma dívida que o falecido deixou. E eu contratei um advogado, e o advogado, eu perguntei para aquele advogado quantas por cento de chance eu tinha. E aquele advogado disse, você tem 50% de chance. Eu disse, então o senhor pegue 50% do homem e deixe esses outros 50% por conta de Deus, que Deus vai entrar com providência, que Deus vai agir aonde o homem não pode entrar. E aquele advogado lutou 1 ano na justiça contra 2 advogados da Terracap, e no final da história, eles queriam que eu pagasse quase 100 mil reais. Entendeu? Você sabe quanto que foi que eu paguei com a intervenção divina de Deus? 1.000 e poucos que foi os honorários dos advogados. Você acha que eu vou deixar de confiar na intervenção divina de Deus para confiar na intervenção de homem? Deus usa o homem, certo? Mas você tem que ficar em oração para Deus agir ali, agir ali através daquela pessoa que está lhe representando. Então, para Deus não existe impossível. Para Deus não existe barreira, não existe muralha, não existe impedimento. O Senhor é fiel e Ele pode sim apagar a dívida na justiça, Ele pode dar um nada consta para você, Ele pode te dar nota que você está precisando, Ele pode te representar na empresa que você vai apresentar, entregar o seu currículo, Ele pode falar durante a noite no coração do patrão, do chefe. Quando você chega lá, o chefe está sorrindo, está contente, está alegre. Por quê? Porque você orou antes. Eu sempre digo, gente, quando vocês forem sair para trabalhar ou para falar com alguém, ore antes de ir nesse negócio. Você tem que orar, porque se houver barreira, se houver impedimento, Deus quebra antes de você chegar lá. Muitas pessoas, a porta bate na cara, por quê? Porque sai de casa sem orar. Peça direção a Deus, peça discernimento a Deus e esteja pronto para puxar a sua espada do Espírito e quebrar o seu vaso hoje e você dar seu grito de vitória. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Obrigado. Eu declaro que a sua habitação, inimigo, é agora uma desolação, um deserto. Eu decreto agora que as águas da morte estão completamente secas em nome de Jesus. Eu declaro que eu quebro e que Deus quebra as portas de bronze e rompe as barras de ferro e em pedaço da minha vida, da minha cidade, do meu país e da rua onde eu moro. Eu desfaço e eu quebro. Eu declaro aos espíritos dominantes que esteja querendo dominar na minha família, espírito dominante de morte, de destruição, de desemprego, de pobreza, de fracasso. Esses espíritos dominantes na cidade onde moram os meus filhos, eu derrubo seus portões, eu derrubo seus pilares, eu destruo suas paredes, para que nenhuma pedra fique em pé. Você, saqueador, tudo que você roubou, a paz, o sossego, a tranquilidade dessa pessoa. Você que roubou o salário, o dinheiro dessa pessoa. Do povo de Deus, em nome de Jesus eu decreto restauração na minha família, na sua vida e na sua família. Eu declaro restauração na sua vida. Você que participou desse propósito 7 dias, seja vencedor, seja abençoado. Deus é contigo, não tema. Ele vai na sua frente, cuidando de tudo, quebrando os laços e derrubando o muro. Pai, em nome de Jesus, tu és o nosso amigo. Nós precisamos de livramento. Peço que nos conceda isso em nome de Jesus. Eu te ordeno que se manifeste, que traga provisão divina, auxílio para a minha vida e para a minha família agora em nome de Jesus e para a sua vida em nome de Jesus. Que toda tranqueira e que todo demônio bancarrota e que toda doença, que toda enfermidade desapareça da sua vida. Pai, visita essa senhora que vai passar pela cirurgia hoje. Que o Senhor unja as mãos desse anestesista, que o Senhor unja a mão desse cirurgião, desse cardiologista, desse neurologista, desse oncologista, todos os médicos que estão reunidos nessa cirurgia, que o primeiro lugar seja o anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Deus, quebra as correntes, quebra os cadeados, derruba as portas de bronze, Senhor, nesta hora.
Davi, ele não mediu o tamanho do seu inimigo, mas ele queria mostrar o tamanho do seu Deus. Pai, nós não vamos medir o tamanho do nosso inimigo, mas nós vamos mostrar o tamanho que é o Senhor nessa tarde. Abençoa cada ouvinte, abençoa cada pessoa, abençoa os que entram, os que não entram, que o Senhor faça uma obra extraordinária. Pai, Tu és bom e Tu és eterno, e eu sei que o Deus Altíssimo irá nos responder as nossas orações. Que neste momento, Pai, eu ordeno que se manifeste, que traga provisão divina e auxílio na minha vida, na sua família e no seu lar. Você receba auxílio e provisão divina. Deus te abençoe. Cobre você com o seu sangue dele, carmesim. Não se esqueça de acender a tocha e de quebrar o seu cântaro hoje. Quebre, dê o seu grito de dependência, dê o seu grito de vitória. Deus está conosco e nada vai impedir o agir de Deus. O agir de Deus é grande e vai se manifestar em seu favor. Basta você se posicionar em oração e você vai ver o agir de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até amanhã.